Olá, bem-vindo. Hoje temos o especial Equilíbrio. Nesta edição especial, vamos olhar minuciosamente ao discurso sobre o Estado da Nação proferido pelo Presidente da República, João Lourenço, no dia 15 de outubro, por ocasião da reunião solene de abertura do ano parlamentar da quarta sessão legislativa da quinta legislatura da Assembleia Nacional. O que disse o Presidente da República atingiu a sua expectativa? O que gostaria que dissesse e não disse? O Padre Celestino Epalanga, o Dr. Carlos Cabaça e o Teixeira Francisco, ou melhor, o Francisco Teixeira, nos vão ajudar a entender melhor os principais aspectos avançados pelo Presidente da República durante o discurso sobre o Estado da Nação. Companheiros, boa noite e obrigado pela presença. Boa noite e muito obrigado. Muito Boa bem. noite, Sr. Assembleia. Boa noite, Boa Padre noite, sim, Celestino senhora. Palanga. Boa noite, Francisco Teixeira. E também boa noite ao Dr. Carlos Cabaça. Boa noite, Assembleia. Boa noite ao Teixeira. Boa noite ao Sr. Padre. E muito obrigado pelo convite. Muito bem. E então vamos começar. Foram 3 horas e 15 minutos de discurso. Discurso que já foi traduzido, portanto, em livro. A mensagem sobre o Estado da Nação do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, portanto, o Presidente da República de Angola. É sobre estes aspectos que nós vamos abordar nesta presente edição do seu Equilíbrio Especial. Começo por si, Francisco Teixeira. O discurso sobre o Estado da Nação proferido pelo Presidente da República atingiu a sua expectativa? Boa noite, Assembleia. Boa noite aos telespectadores. Certeza que não. É um discurso completamente irreal, distante daquilo que é a nossa realidade. É algo caricato que o pessoal do maioritário, por vezes, eu sinto. Já ficava zangado com eles, mas hoje sinto pena só. Sinto pena pelo facto de eles não conseguirem dar livro às crianças e eles em 24 horas produzirem milhões de livros do discurso do presidente. Então você consegue refletir que estamos perante a pessoas maldosas a todos os níveis, despreocupados, irresponsáveis, porque se eles têm capacidade financeira e logística para em 24 horas, em 48 horas, produzir livros nessa quantidade, porque esses livros estão espalhados em tudo que é canto, como é que eles estão há 4 anos que não dão livro às crianças? Como é que as crianças da primeira até sexta classe estudam sem livros? Quer dizer, você olha para esses indivíduos, você não consegue compreendê-los. Nem embriagado, nem drogado, nem sério. Não sei se em que estado você vai compreendê-los. Talvez mortos, né? Talvez morto você vai compreendê-los, mas vivo tu não consegues. É um discurso completamente desfocado da realidade. Há algumas coisas que eu gostaria de sublinhar. O facto do presidente reconhecer que a educação vem de mal para pior. Reconheceu que há crianças fora do sistema de ensino, reconheceu que não há infraestrutura, reconheceu que não existe absolutamente nada além da palavra educação. É um ponto assente. Também reconheceu a insuficiência no sistema de saúde. Não falou muito profundo dos problemas dos transportes, mas gostaria que eu falasse, porque o Ministério do Transporte é dos pontos negativos, dos elos mais fracos, comparando com, juntando a educação, O setor dos dos transportes. transportes, a educação, a questão, o Ministério que tem muito a ver com o combate à fome e à pobreza. Ministério da Ação Da ação Social. social, aquilo é um descalabro total. Eu penso que fez reconhecer o Portanto, o facto. Presidente não apresentou na sua ótica, portanto, o país real. Não, está distante, está distante. Ele falou do país em que ele vive, né? Porque nós temos que aceitar que existem 2 Angolas. Os que estão no condomínio, os que vivem no condomínio e viajam sexta para Portugal, depois vêm domingo à noite, eles vivem numa Angola com uma realidade diferente da nossa. E nós que estamos aqui, não saímos daqui, não temos passaporte, não temos bilhete, vivemos numa outra Angola. Porque apresentou dados de ter avançado um pouco no combate à pobreza, não é verdade. Falou, por exemplo, fez comparações que eu acho desnecessárias entre o colono e o governo angolano. Não se pode comparar colono, não pode comparar quem está a escravizar e você que veio para governar para o teu povo. Disse que houve melhoria
nos níveis de alfabetismo, quando o programa de alfabetização eles pararam há mais de 5 anos, quer dizer, Mas o Presidente apresenta números, portanto apresentou números, e daqui a pouco vamos já partilhar também. Vou rapidamente também perguntar ao Padre Celestino Empalanga. Reverendo, o discurso sobre o Estado da Nação, proferido pelo Presidente da República, começou com uma retrospectiva dos 50 anos de independência e também uma apresentação das realizações e desafios do país. Na sua ótica, atingiu as expectativas? Não creio que tenha atingido as minhas expectativas. Pois, por quanto, e como disse bem, eu ouvi, não na íntegra, mas li-o neste livro, Pois é, esta obra, exatamente esta por obra. favor. Mas enquanto ouvia o presidente, pois eu dizia, este discurso estava muito bem para o dia 11 de novembro. Portanto, fez esta radiografia. Período em que vamos celebrar os 50 anos. Exatamente, sim, porque fez uma radiografia desde 74, enfim, passando por alguns setores, em como esses setores, obviamente, com o andar do tempo, foram mudando esses setores, trouxe números, enfim. Mas o que eu estava à espera é que efetivamente se focasse. É verdade que o passado é importante, mas se focasse mais no presente, a situação em que estamos nós a viver, hoje, agora, e que projetasse o país para o futuro. É verdade que o presidente tem 2 anos, mas os grandes líderes, embora saiba que não tem muito mais tempo para governar, mas ainda assim projeta o país. E aquele que vier vai dar continuidade, traça pelo menos as grandes linhas. E não foi isto que aconteceu, né? O que penso eu, há assuntos, há temas grandes, a questão da fome. Não falou muito sobre a fome, mas nós sabemos que os números de pessoas que passam fome em Angola tendem a crescer Muito bem. a cada dia que passa. Daqui a pouco vamos também aos números em relação a este aspecto que o Padre fez menção. Doutor Cabaça, ficamos a saber do país real com este discurso sobre o Estado da Nação, proferido pelo Presidente João Lourenço? Não, claro, Não é este o país real? claro que não é o país real, que disse e muito bem o Teixeira. Nós temos de deixar de maquiar as coisas. Tanto as coisas só não melhoram porque a grande maioria dos cidadãos que têm a grata sorte de utilizar as câmeras, os microfones, defendem o indefensável, né? Elogiam os erros. E é por isso que o país continua como está. Claro que parte do discurso sobre o Estado da Nação preferido pelo Presidente da República parece ser um país virtual, né? Embora reconheça que existem dados, sim, de alguma melhoria, sobretudo no setor da saúde. Mas, Sassembele, permita-me dizer que a assessoria do Presidente da República, em minha opinião, tem desafios bastantes, na medida em que é impensável colocar um líder cerca de 3 horas e 15 minutos a ler ou a proferir um discurso sobre o Estado da Nação. Isso é extremamente grave. Minimizamos essa questão, mas não estamos a olhar para aquilo que é o adiantar da idade do próprio presidente. O doutor Cabaça sugere uma alteração do formato? Claro, um tempo mais reduzido, porque o discurso sobre o Estado da Nação não é para contar história, é para trazer dados daquilo que foi apresentado enquanto programa de governação do ano transado. Exatamente. Ou seja, o presidente tinha de olhar para aquilo que foi agendado, o que é que efetivamente se cumpriu, e depois avançar para as perspectivas de um futuro próximo. Mas acha que não foi isto que foi? Não. Nós vimos, aqui concordo com o senhor padre, nós vimos uma resenha histórica daquilo que é o país, né? Ou algumas notas com relação ao país. Falou-se sobre a independência, sobre a altura da paz, sobre a guerra.
penso eu que já, o cidadão hoje já O não contexto precisa... talvez justificava, não? Não, Estamos a não nos justifica. aproximar das celebrações dos 50 anos da nossa independência. Não, aquilo é um discurso sobre o Estado da Nação Nação. e a própria Constituição estabelece o que é esse discurso. É o imperativo, de facto, Exatamente. constitucional. O que nós, em minha opinião, vale o que vale, o que nós assistimos é o presidente trouxe o processo histórico do nosso país. Esse é o meu entendimento. Daí que houve aqui alteração na extensão do tempo. Repara que no ano passado o discurso levou cerca de 2 horas e alguma coisa. Esse ano estamos acima de 3 horas. Portanto, isso é extremamente preocupante, porque para proferir o discurso sobre o Estado da Nação, não precisamos de muito tempo. Porque o cidadão quer ouvir a solução para os problemas prementes da sociedade, nomeadamente o que é que o Estado vai fazer para introduzir as crianças no sistema de ensino, o que é que o Estado vai fazer para diminuir os níveis de pobreza extrema. Portanto, é impensável nós estarmos felizes com o discurso sobre o Estado da Nação quando nós temos no país 15 milhões de angolanos vivem em pobreza extrema. É impensável qualquer discurso do Presidente da República não colocaria os cidadãos felizes se não trouxesse a questão da solução dos problemas. Mais do que isso, aqui disse e muito bem o Teixeira, eu também estranhei, vi ali o livro apresentado aqui pelo seu padre. Realmente deixa-nos tristes, na medida em que em pouco menos de 24 horas conseguiu-se produzir um livro. E, aliás, o presidente mostra aqui a sua capacidade de produção de conteúdos para livro, porque os grandes escritores levam 2, 3 anos para escrever um livro, né? E nós temos aqui o São livro... praticamente 99 páginas. É Claro, temos aqui 99 páginas. Significa que é preciso redesenhar o modelo discursivo do Presidente da República. Mais do que isso, se calhar lá mais para frente vamos nos debruçar sobre isso. Eu esperava que o Presidente, enquanto Presidente de todos angolanos, não olhasse para aquilo que são os relatórios provenientes dos departamentos ministeriais, porque o discurso sobre o Estado da Nação, tanto versa-se sobre matéria que foram levadas ao conhecimento do Presidente por via dos departamentos ministeriais. E eu esperava que o Presidente trouxesse um discurso eivado de soluções de esperança para os angolanos. Penso eu que não é isso que nós assistimos. Há sim aqui alguns avanços, como já disse, no setor da saúde, há também avanços no setor da educação. E vamos agora Não, no setor da educação não teve avanço, mas no setor da mas eletricidade... O Presidente apresenta dados e é por aí onde vamos justamente começar. Dr. Cabaça, permita-me, e passando a palavra ao Teixeira. Teixeira, no setor da educação, o Presidente João Lourenço disse o seguinte: a taxa de analfabetismo caiu de 85% em 1975 para 24% em 2025. Mais de 9,6 milhões de alunos matriculados e 208 mil professores em serviço. Ensino superior passou de uma universidade, em 1975, para 106 instituições, com 330 mil estudantes. O Presidente disse igualmente, portanto, a criação de bolsas de estudo, reformas curriculares e reforço da formação técnica e científica. Não há avanço na sua ótica? Não, eu penso que não há avanços. Não há avanços porque Mas os dados demonstram. os dados não dizem nada. Ele diz, por exemplo, que tem 9 milhões de crianças dentro do sistema de ensino. Mas não foi capaz de dizer quantas crianças não têm acesso à educação. Isso é que é o mais importante. Os dados do MEIA? Não, são mais de 9 milhões de crianças. E a Ministra da Educação, na penúltima entrevista que deu ao CIPRA, disse que todos os anos ficam fora do sistema de ensino 3 mil crianças. Quer dizer, ela apresentou esses dados. Nas universidades, falou que aumentaram o número de universidades, mas não conseguiu nos dizer quantas delas estão dentro das 300 milhões. Nenhuma está dentro das 300 milhões. Quer dizer, você pode ter 5, 20, 50 mil universidades aqui, até isso onde nós estamos todos. Pode ser universidade, mas se ela não tiver qualidade para competir com
Com as outras do mundo não se fez absolutamente nada. O presidente não falou, por exemplo, por que até agora não dá merenda às crianças, não dá comida às crianças. O presidente não conseguiu nos explicar por que Mas nós... agora há um novo programa, né? O Programa Nacional de Alimentação, que vai começar fundamentalmente naquelas escolas que estão em municípios que enfrentam algumas dificuldades. Mas Disse quais... recentemente o Ministro do Estado para a Coordenação O ministro do Económica. Estado da Coordenação Econômica não conhece fome. O doutor Massano nunca viveu fome, nunca, não conhece o Kazenga, não conhece o Rangel. O doutor Massano estudou fora do país e tudo que ele fala é completamente desfocado da realidade. Ele não pode dizer naqueles municípios onde tem extrema pobreza. A pobreza em Angola está em todos os municípios. Pois. Quer dizer, só ele a se posicionar assim já demonstra que é o outside. Ele não tem noção do que está a falar. Então temos que ignorar algumas vezes para você não ficar zangado. Então, no setor da educação, nós temos problemas graves. Ele falou que tem não sei quantos mil professores, mas não conseguiu dizer que Angola precisa de 78, 9 mil professores, só para equilibrar o próprio sistema. Ele não conseguiu nos dizer que até hoje as escolas daqui que nos circundam, da nossa região e na Europa, já não usam giz, já estão a usar marcador, ele continua, já diz que não consegue dar giz às pessoas. Tá vendo? Então, ele não conseguiu dizer até agora por que as escolas não têm casa de banho. Quantas universidades? Aí onde está o grande problema. A Universidade Agostinho Neto está há mais de 5 anos a falta de professores. E temos muitos ministros, muitos governantes que estão na folha de salário da Universidade Agostinho Neto, recebem salário e estão há mais de 10 anos sem dar aulas. Quer dizer, ele não consegue dizer isso. Ele vai trazendo dados para trazer algum alento. Né? É tipo alguém que está a cozinhar do outro lado. Você está a sentir só o cheiro, mas a comida nunca Mas chega. Teixeira não acredita na resolução destes problemas? Não, você para acreditar tem que ver... Que o Presidente transmitiu igualmente digamos, reconheceu que de facto há dificuldades, mas ainda assim está a se fazer muita coisa no sentido de se resolver ou colmatar estas preocupações que de resto acaba aqui por partilhar connosco. Não, o maioritário não está preocupado com o desenvolvimento. Aquele partido ali, a única intenção dele é a manutenção do poder e mais nada. E até porque boa parte dos governantes angolanos não tem moradia fixa aqui, não sonham morrer aqui em Angola, até porque eles não morrem aqui. Eles vivem na Europa, sonham como europeu, pensam como europeu, veem-se como europeu e orgulham-se de ser europeu. Não tem, você olha, você conversa com ele, não tem orgulho da angolanidade. Não acredita, não tem orgulho de uma Angola próspera. E ele próprio não se sente angolano, de facto. Sabe? Então, tudo que eles falam é falácia. É tipo músico. O músico não fala aquilo que ele não canta o que vive. O músico pode cantar agora num grande Porsche, num grande carro de última gama, numa casa como se ele vive, ele está andando de zona a pé. Isso é normal, é como político. O que ele está a fazer é mesmo só cosmético. Já viste a falar de miragem? Quando você fica no asfalto, assim no asfalto de pé, a fazer muito sol, você de longe vê tipo, está molhado. Você corre, vê que tipo, a água foi mais longe. É tipo esse indivíduo, ele tipo, vende miragem. Ele quando fala, você fica tipo, mais vai vir desenvolvimento. Não foi desenvolvimento. Mataram mais de 100 jovens aqui que estavam a exigir comida. Tá vendo? E até agora eles não dão comida às pessoas. Então você consegue perceber o grau de maldade que essa gente atingiu. Quer dizer, você se perguntou, mas esse país dizem que maioritariamente dessa população é cristã. Como é que esse grupo de governantes são poucos, tornaram-se tão ferozes? Muito bem. Tá vendo? Padre Celestino, o Presidente apresentou dados em relação ao setor da educação e, portanto, avança com a perspectiva de que há, de facto, algum crescimento neste setor. Qual é a sua visão ou a sua apreciação? Dizer às pessoas o que está a ser feito, está sendo feito, o que já se fez. Eu concordo com o Teixeira. Penso que para nós o mais importante não é isto. O mais importante é olhar para este universo de crianças cujo futuro foi adiado, porque se lhes negou um direito fundamental e universal, que é o direito à educação. Eu tenho estado a acompanhar o Teixeira e eu também ando um pouco a tal chamada Angola profunda, onde vejo crianças que não têm escolas, algumas estudam debaixo das árvores, não têm livros, não têm nada, e estão ali essas crianças abandonadas. Essas têm os mesmos direitos que aquelas crianças que vivem no asfalto. Então, é sobre estas crianças que nós devíamos falar, que não estão, e aliás foi a coisa de 6 meses, o ex-presidente namibiano chorou quando viu crianças angolanas na Namíbia a se prostituírem, a pastarem cabras, enfim, chorou, disse, mas como é que é possível isso? Como é que vão deixar as crianças assim, sem escolas, sem poder estudar?
Então é isto que o presidente devia, em vez de se focar Nas nas realizações. realizações, podia levantar. Por isso é que o discurso foi Não, muito mas o Presidente longo. reconhece que de facto que Não, ainda. o discurso foi muito longo por isso. Ele devia estar focado naquilo que está feito, está bem. Agora, naquilo que ainda não está feito, ó, temos ainda continuamos com este problema de muita criança fora do sistema de ensino e vamos tudo fazer para que daqui a X tempo vamos acabar com essa situação. Já não mais teremos crianças fora do sistema de ensino, como por exemplo o Lula fez, olha, daqui a mais X tempo eu vou tirar o Brasil do mapa da fome. Sim. E conseguiu fazê-lo. Então é isto. Portanto, o tempo seria, está bem, já sabemos, construíram-se barragens, enfim. Isto toda a gente sabe, vê, mas focar-se nos problemas que nos afligem, nos problemas atuais e tentar apontar soluções. Isto sim, isto dá a esperança às pessoas. Porque os discursos das realizações, o ano passado já fez um, justamente nos mesmos moldes. Este ano alongou-se um pouco mais por causa da dimensão histórica, enfim. Mas isto não muda a realidade. E também ficamos sem saber, afinal de contas, o que é que vai acontecer. Hã? O presidente falou. E depois, o que é que vai acontecer? Não sabemos, porque o presidente não indicou caminhos. Muito bem. Doutor Cabaça, o Presidente ressalta crescimento no setor da educação. Não há crescimento. Não há crescimento na sua Não há crescimento no setor da Mas os dados estão. Não há crescimento. Na medida, ainda bem está aqui, o Teixeira tem mais dados do que nós e é alguém que é muito interventivo e os dados que ele traz são verdadeiros, a benefício de todos nós, que para além de sermos jovens, também somos pais, né? A grande maioria das superfícies de ensino em Angola, sobretudo aqui em Luanda, são do setor privado. Pois é. Então, o presidente, quando faz referência que tivemos avanço, tem de expurgar primeiro todas as escolas privadas e deixa única e exclusivamente a escola estatal. Repara que a própria ministra da Educação veio dizer publicamente que tem, por ano, 3 milhões de crianças ficam fora do sistema de ensino. E o presidente vem dizer que tivemos avanço. Há aqui um contrassenso muito grande. Repara que eu prefiro acreditar nos dados do MEA, e não do Ministério da Educação, por uma razão muito simples. Eu tenho estado a dizer que a política pertence à franja mais ingrata da sociedade. Os políticos são capazes de te convencer que essa câmara é de cor vermelha quando todos nós estamos a ver que é de cor preta. Então, prefiro acreditar nos dados do MEA. Se tu tens 9 milhões de crianças fora do sistema de ensino, tens 15 milhões de angolanos a viverem na linha da pobreza extrema. Então não podes falar sobre o avanço da educação. Construção de escolas com recurso ao projeto PIM, isso não quer significar que houve avanço. Avanço é nós termos 0 criança fora do sistema de ensino. E não acredita neste processo? Não acredito, porque o tempo é muito curto. O presidente tem apenas 2 anos. Repara que se em 7 anos, né? 7 anos quase, não se conseguiu introduzir todas as crianças no sistema de ensino, 2 anos, tenho algumas dúvidas se o Estado vem a conseguir. Pode ser a responsabilidade do próximo governo, não é? Não percebi? Pode ser a responsabilidade de um novo governo? Claro, pode Que ser a saia de responsabilidade do 2027. novo governo, mas vou só dar aqui um exemplo. Nós, ainda no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, gastou-se tanto dinheiro com a construção ou início de construção da cidade universitária, ali na zona do Camamo. Sim. Vai lá ver como é que está hoje. Abandonado. Completamente abandonado. Sim. Vais para as escolas, não há condições. Não há condições. Então, o presidente o presidente falou de acordo às informações que recebeu, se calhar do departamento ministerial. Mas o próprio departamento, na pessoa da senhora ministra, contraria claramente o discurso do presidente. O desejável é dizer, nós temos, por exemplo, 1 milhão de crianças fora
do sistema de ensino, mas não por culpa do Estado, dos pais. Os pais é que não levam as crianças à escola. Aqui não. À medida que o tempo vai passando, nós vamos recebendo o relatório de crianças que ficam fora do sistema de ensino. Mais do que isso, 9 milhões de crianças, estamos a falar em 5 anos. Daqui mais de 10 anos, nós temos 9 milhões de delinquentes, porque um indivíduo sem instrução, sem educação, naturalmente que arrisca-se a ser delinquente. O que nós temos de cobrar ao Executivo nesses próximos 2 anos é que tracem políticas no sentido de colocarem as crianças no sistema de ensino. Mais do que isso, há um discurso segundo o qual não existe dinheiro para colocar essas crianças no sistema de ensino. Basta o Estado tanto eliminar algumas gorduras do ponto de vista de despesa, porque há despesas completamente supérfluas, despesas desnecessárias, e alocar os fundos no setor da educação. Estamos a falar do setor da educação porque o presidente trouxe esses dados, que há avanço. Penso eu que nós que estamos aqui no programa, os nossos filhos, sobrinhos, a grande maioria não estudam na escola pública, estudam na escola privada. Talvez por opção, não? Não, Ou precisa- talvez por opção. não é por opção, porque eu não gastaria, por falta de não vagas, gastaria 50, 60 mil quase para pagar o colégio do meu filho, quando eu posso colocá-lo de graça no Estado. Então, nós temos aqui muitos desafios e o presidente, nesses 2 últimos anos, não sei se vai ainda tempo de corrigir os erros e sair em 2027 tanto de braços dados com os angolanos, mas aquele discurso, em minha opinião, é um discurso que não trouxe esperança alguma para os cidadãos. Paralelamente a isso, Sassembele, nós não ouvimos o presidente a falar sobre que política pública vai implementar no sentido de diminuir a fome, diminuir a pobreza Já extrema. vamos lá chegar, portanto, neste aspecto, o que é que gostaria que, portanto, que o Presidente dissesse, Teixeira, em relação à educação? Não colocas nenhuma esperança na resolução destes problemas? Já partilhamos com este Não, tema? primeiro, era só para ressaltar, eu por obrigação, pelo Estatuto do MEA, pela força do Estatuto do MEA, eu sou obrigado a ter os filhos na escola pública. Eu tenho os filhos todos na escola Os pública. seus filhos estão na escola pública? O Estatuto do MEA obriga que o presidente e o vice, os filhos devem estar obrigatoriamente nas escolas públicas. Mas é neste sistema Sim. que o Teixeira não acredita. Então acredita no sistema de Não, educação. eu coloco por força. Por isso é que eu vivo o ensino público com muita intensidade. Eu vivo o ensino público com muita intensidade, porque todos os dias a minha filha vem dizer que sentou no chão. As minhas filhas, eu tinha filha de 13 anos, está a me dizer que está a fazer xixi no corredor, no balde, porque não tem quarto de banho. Então, como é que eu vou olhar esses indivíduos que, quer dizer, importam mais carro do que caixa de giz? Eles não explicaram quantos carros já compraram e que entraram no poder. Você tem noção de quantos carros esses governantes já compraram? Desde os Lexus, as carrinhas e não sei o quê. Eles compraram mais carro do que qualquer outro instrumento valioso do país. Quer dizer, a única coisa que eles sabem bem fazer é comprar carros. Quer dizer, viajar com as concubinas, enquanto as pessoas passam aqui com fome. Quer dizer, estão a viajar de um lado para o outro, conhecem todos os hotéis do mundo, né? Porque eles só vivem em hotéis de hotéis, mas não conhecem as universidades, não entram lá. Então não estão preocupados com o desenvolvimento. Estão a nos fazer passar o inferno na terra. Estás a ver? Nós estamos a viver aqui o inferno, quando você não sabe o que comer amanhã, quando você não sabe o teu futuro amanhã, você não consegue viver tranquilidade e do ponto de vista psicoemocional satisfação. E eles estão a nos proporcionar, quer dizer, esse inferno. Eles agora estão a dizer que são 1.800 milionários, né? E não sei se são quantos mil pobres que eles produziram. E esses milionários foram produzidos à base do quê? Do roubo, Claro. à base da nossa desgraça, nos pisotearam. Como é que eles se tornaram milionários? Esses indivíduos. Quer dizer, esses milionários são os principais responsáveis da nossa desgraça. E se nós nos concentrar bem, vamos perceber se eles todos são de qual é a equipa onde eles jogam. Eles são todos da mesma equipa. Percebes? Como é que os milionários só são de uma equipa? Outra equipa não tem milionário. E o povo está sempre na desgraça. Quer dizer, esses indivíduos nós temos que continuar, porque aqui só tem que ser mesmo Deus a intervir. Porque até o diabo tem medo desses homens. Então Deus é que tem que intervir para meter ordem nisso. Muito bem. Vamos avançar com um outro tema que também mereceu, portanto, a análise do Presidente da República em relação ao discurso sobre o Estado da Nação, o setor da saúde. Em 1975,
havia apenas 320 unidades de saúde. Hoje existem 3.355, com 44.222 camas. A mortalidade infantil caiu de 44 para 32 por mil nascidos vivos, e a mortalidade materna de 239 para 170 por 10 mil nascidos vivos. Padre Celestino Palanga, em relação ao setor da saúde, portanto, muitos procuram atribuir méritos também ao Presidente da República, sobretudo na questão da construção de grandes unidades hospitalares. Um olhar para este setor. Mas as pessoas continuam a morrer. Ontem, por acaso, em salas de aulas, esteve a trocar impressões e curiosamente, com estudantes, todas mulheres, e que frequentam os hospitais, né? Falamos das maternidades, falamos das pediatrias, Mas a Ministra enfim. da Saúde, em reação ao discurso do Presidente, chegou mesmo a dizer aos jornalistas que as mortes reduziram e tendem a reduzir. Bem, eu estou a falar de pessoas que frequentam os hospitais todos os dias, né? Os dois hospitais públicos não vão às clínicas porque não têm condições de lá estarem, e que eu dei-lhes um dado, por exemplo, que apresentou o presidente do Sindicato dos Médicos. Disse que em 3 meses teriam morrido para aí umas 700 crianças, David Bernardino, e as minhas estudantes contrariaram-me, disse que isso é muito pouco. É muito pouco, morre-se muito. E as pessoas, muitas delas até morrem antes mesmo de serem atendidas, sobretudo crianças, não é? Portanto, nós ainda, o índice, aliás, nós celebramos missas de corpo presente nos cemitérios. Basta estar nos cemitérios aqui de Luanda, não falemos de outros cemitérios, né, no país, mas aqui vai o Benfica, o Camama, o 14, em Viana, aqui em Santana, e sobretudo este Benfica, Viana, 14, para ver como é que nós estamos a morrer. É incrível a quantidade de pessoas que morrem por dia. Portanto, dizer que a mortalidade diminuiu drasticamente, eu não sei se corresponde à verdade. Por isso é que muita gente diz que, bom, não parece que se esteja a falar desta Angola, onde nós estamos a viver todos, né? Possivelmente se esteja a falar de uma outra Angola. Mas aqui está, várias vezes, ao longo destes 2 mandatos do presidente João Lourenço, foi várias vezes enganado e até desmentido durante mesmo o discurso do Estado da Nação. E penso que ele teria que E criar acha que, outras... mais uma vez, o Presidente foi mal informado, Padre? Sim, não é mais uma vez, tem sido sempre mal informado. E, infelizmente, há pessoas de má fé que lhe apresentam esses relatórios. Esse O Presidente da relatório não foi República produzido, não tem condições para poder checar a mas realidade? se tivesse, não aconteceria aquilo que aconteceu há uns anos, ele a falar sobre uma realidade que depois, em direto, lhe mostram, olha, o que está a dizer que foi inaugurada a estrada não existe. E eu fui há tempos no leste do país. A TPA apresentou uma estrada que tinha sido inaugurada e não existia aquela estrada. Não existia. Mas então são dessas pessoas que efetivamente apresentam ao presidente esses dados, e o presidente não tem tempo de checar e lê, e lê. E por isso é que eu disse, se calhar mais do que ater-se aos números, era importante olhar para a realidade, tal como ela se apresenta, admitir que temos muitos desafios e que ainda temos muito caminho a percorrer, muito trabalho a realizar para sanar muitas dessas questões. Os hospitais grandes que estão a ser construídos, pois isto não resolve o problema, né? A saúde, se me dissessem que conseguimos erradicar a malária, conseguimos erradicar o sarampo que está agora Estamos em agora a voga, enfrentar a cólera também. exatamente a cólera, isto sim, olhamos para o nosso saneamento básico, não temos como não ficar doentes. Então, pensar que no setor da saúde, de facto, houve uma evolução, não. Se de facto tivéssemos pelo menos erradicado estas doenças, essas três, a malária,
a febre tifoide, não, Cólera. a cólera e o sarampo, eu pudesse dizer que sim, houve uma evolução no setor da A saúde. construção de infraestruturas hospitalares. Mas isto não representa a saúde como tal. Saúde não é isto. Saúde não é isto. E depois há um outro elemento que é preciso que se faça parte da equação quando falamos de saúde. É a questão da fome. A fome não está resolvida, não pode dissociar. Sim, não pode dissociar. Quando tu dizes, vês, continuamos a ver pessoas a comerem nos contentores de lixo. O que é que isso significa? Essas pessoas não têm saúde. Não têm saúde. Então não podemos ficar focados na inauguração de hospitais e, sobretudo, para tratar situações mais específicas e chegar à conclusão que, efetivamente, demos um passo muito grande no setor da saúde. Eu penso que devíamos nos focar e nisto o presidente teria que anunciar, por exemplo, uma campanha para erradicar o paludismo, ainda que seja daqui a 10 anos ou a 5 anos, mas seria importante que o presidente dissesse isso. Mas não falou sobre isto, focou-se nas infraestruturas, mas a saúde não deve ser reduzida a infraestruturas. Dr. Cabaça, o Presidente disse que hoje o nosso sistema de saúde está mais forte. Com investimento no setor primário, os indicadores de saúde mudaram. Sim, eu não sei qual é o conceito de saúde do presidente. Não sei se o conceito de saúde hoje é construção de infraestrutura, então quero crer que nós avançamos mesmo. Mas se o contexto não for esse, a verdade é que, primeiro, do ponto de vista comparativo, é impensável compararmos o tempo do colono com o momento atual. E por quê? Porque a densidade populacional em 1975 ou 73, se quisermos, não é a mesma densidade populacional de hoje. Podes construir em cada província, agora temos 21 províncias, né? Nas 21 províncias, cada província 100 hospitais macro, como da estrutura do Cardeal ou do Azancote, mas tu não tens problema de saúde resolvida porque tens 15 milhões de pessoas na pobreza extrema. A saúde começa a partir das nossas casas, daquilo que comemos, os nossos modos viventes. Saúde não é no hospital, ir para a injeção, isso não é saúde. Você aí está a procurar tratamento para a doença que adquiriste fruto dessa pobreza extrema. Então, esse discurso de que construísse o hospital, agora melhoramos o sistema de saúde, não. Melhoraste ou melhorou-se estruturas aonde os cidadãos vão para lá doentes para serem curados. Essa que é a narrativa correta, em minha opinião. Eu já disse num outro momento ainda hoje, podemos trocar de presidente, pode vir presidente Partido UNITA, pode vir Casa CE, outros partidos para governar em Angola, se não eliminarmos a pobreza extrema, não se vai fazer absolutamente nada, não teremos uma economia robusta, nós temos uma economia martelada. E é por isso que o presidente não tocou muito nem no setor da justiça, no combate contra a corrupção e muito menos no setor da economia. Disse o Teixeira muito bem, nós temos cerca de 2.000 angolanos milionários, certo? Mas temos aqui 15 milhões de cidadãos com pobreza extrema. Quem fez com que esses cidadãos se tornassem milionários? É o Estado. Claro. Por quê? Economia faz-se com redução da pobreza, aonde o cidadão tem a capacidade de comprar produtos e serviços, não é? E o Estado também, por via da tributação, vai enriquecendo o seu orçamento. Mas aqui é tudo o contrário. Temos 2.000 milionários e temos 15 milhões de angolanos pobres. Mais do que isso, a saúde não é infraestrutura. A saúde são condições sociais básicas. E começa também pelas estruturas sociais básicas. Tu não tens estradas em condições. Tens os esgotos todos a céu aberto. Todos os dias morre-se centenas de crianças e adultos. Disse e muito bem o senhor padre. Para termos dados reais do nível da taxa de mortalidade,
não precisamos estudar muito. Basta sentarmos no cemitério do Benfica, das 8 até às 13, 14 horas. Nós temos o resultado de como é que os angolanos morrem. Não é com relatórios, não. Diminuiu, reduziu-se, não. E o presidente, no seu discurso, ao dizer que nós reduzimos a taxa de mortalidade, parece que é algo muito extraordinário. Não, não é. Nós temos que dizer que nós devolvemos a esperança de vida das nossas crianças e devolvemos a esperança de vida para os angolanos. Não é reduzimos o nível de morte. Já me faz recordar, já não me lembro qual foi o dirigente que, quando da inauguração do cemitério do Benfica, ficou feliz. Nós inauguramos um dos maiores cemitérios da África. Mas essa aberração. Então, nós não podemos maquiar as coisas, nós temos de dizer as coisas como elas são. Claro, com respeito, né? Com respeito ao bom nome e à imagem das pessoas. Mas um dia a história há de nos cobrar, sobretudo nós que temos essa sorte de sermos analista e comentador. O nosso estômago não deve falar mais alto do que o bem-estar de todos os angolanos. Esse é o grande problema. O presidente João Lourenço tem sido enganado pelos seus auxiliares, assim pelos comentadores que apoiam os erros, né? O presidente pensa que está tudo bem, e se calhar vamos entrar daqui a pouco para falar da situação das condecorações, porque quando eu venho aqui para o programa dizer ao presidente, não, nós já avançamos na educação, porque só temos 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Eu não estou a motivar ou a incentivar o presidente a corrigir as coisas. Pelo contrário, dou um conforto ao presidente, porque, olha, todos os analistas dizem que nós estamos a bom caminho. Não, nós estamos a adiar futuro de muita gente, estamos a fazer tanto uma análise completamente errada sobre o que é saúde, né? Porque saúde não é no hospital. No hospital você vai buscar o tratamento, vai buscar a cura. Saúde é lá em casa. E a saúde com a prevenção. Exatamente, de qualquer cidadão mede-se por aquilo que ele come e não pelos hospitais que se constroem. Muito bem. Teixeira, em relação ainda ao setor da saúde, olha que a nossa esperança de vida aumentou, não é? Disse o Presidente da República, agora com 64 anos. Sambele, se tu fazes uma reflexão profunda, vais perceber ou esses indivíduos não ficam doentes, ou então eles vão mesmo lá fora do país. Já viu algum ministro uma vez no Hospital do Cajueiro? Já viu o ministro da Ação Social? O ministro o diretor lá do Banco Nacional de Angola, a ministra da Saúde, já lhe viste alguma vez no Maria Pia fazer consulta? Teixeira, eu já vi algum hoje dirigente no Hospital Geral de Luanda, né? Já vi, já vi também no Hospital do Capalanca, mas muito antes de sonhar ser dirigente, né? Você até me meteu assustado, não podia sair daqui a correr. Então, resumindo, o Presidente da República investiu muito em hospitais grandes. Isso ninguém vai lhe tirar o mérito. Construiu, fez, é facto, existem. Mas eles não podem continuar a construir o hospital só para nós. Quer dizer, ele está mesmo a inaugurar hospitais. Você vê o governante, meteu mesmo fato, está bonito, aquele fato dele caro. Está a inaugurar hospital, mas sabe que é para os pobres. Ele não vai pisar lá os pés, ele não pisa os pés. Só vai pisar os pés se tiver lá um problema que lhe leva lá. Quer dizer, eles dividiram mesmo o país. Uma Angola nossa e uma Angola deles. Enquanto o sistema de saúde for dividido em duas partes, como eles dividiram, isso não vai melhorar. E o que é mais grave? A clínica da Girassol é da Sonangol. Sonangol é uma empresa pública. A clínica da Girassol foi construída com dinheiro do Estado. Sagrada Esperança? A Sagrada Esperança também é público. Como é que os pobres não têm acesso a ela? Mas há novos hospitais que foram, portanto, criados para toda a população. Está bem, mas porquê Temos agora este recém-inaugurado Hospital General Pedalés. Só saber, ninguém tira o mérito. Agora estou a perguntar... O Cardeal Alexandre Está bem, mas porquê que privatizaram a clínica da Girassol se aquilo é público? É para todos nós. Foi construído com dinheiro público. A clínica da Indiama foi construída com dinheiro público. Por que tem angolanos que morrem mesmo assim, está a morrer agora, porque não fizeram um exame, o exame só se pode fazer naquelas duas clínicas, porque são das clínicas mais equipadas no país. E há indivíduos que não têm 50 mil, não têm 100 mil, não podem fazer exames
naquela clínica, se for construído com dinheiro do Estado. Quer dizer, são essas situações todas que devem nos meter de forma normal indignado com esses governantes, porque eles tratam-nos como barato, como insectos, não como pessoas. Então, há avanços, não há avanços nenhum. Né? Não há avanços nenhum porque eles criaram clínicas deles e hospitais nossos. Eles não estão a frequentar o mesmo sítio que nós. Tem que ser como em outros países da Europa. Você encontra o ministro a frequentar o mesmo hospital. Então como é que a ministra Silvia cria um hospital e ela não entra lá? Então ela sabe que aquela agulha mata. Ela sabe que aquele, hospital, que aquele técnico não tem experiência suficiente. Então por que ela não vai lá para nós ver também a tirar sangue? Eles não aceitam. Quer dizer, então é assim que eles construíram esse país, a base da arrogância e prepotência, e vão dividindo o país. Também você não pode, não pode admirar quando a Bíblia está a dizer que vim da minha crianças porque dele é o reino dos céus, e eles estão deixando 9 milhões de crianças sem estudar. Você já percebe que esses têm algum pacto, isso não é normal. Você vai perceber? Então, não há avanço significativo no setor de saúde, as pessoas continuam a morrer, segundo os últimos estudos, morrem no serviço de parto mais de 3.000 mulheres todos os anos. Isso não pode alegrar ninguém. Quer dizer, enquanto a maternidade é um dom de Deus, as pessoas quando a mulher está gesta ficam satisfeitas. Nós quando a mulher vai para o hospital, quer dizer, as pessoas entram em coma, em luto, as pessoas não comem, quer dizer, não, a mamãe não está com medo demais porque a fulana foi nascer. Quer dizer, um ato mesmo divino, você transformar assim num ato de guerra. O nascimento de um ser é um ato divino, é um ato de Deus, mas esse indivíduo, por causa da maldade da herança dele, está formando aquilo num terror familiar. Olha, está nos últimos dias, você vê, as pessoas não estão a comer. Quer dizer, só eu falo, não, já nasceu, não, estamos lá, festejam. Quer dizer, porque passa pela beira da morte, mas só mesmo aqui na África, em países já desenvolvidos, aquilo é mesmo um ato divino. Então você olha para esses governantes, não, você percebe que nós, enquanto jovens, temos uma missão. Ou endireitamos esse país, ou não sei onde vamos ir parar. Porque nós precisamos urgentemente de dar o muro na mesa e dizer chega. Porque senão esses indivíduos vão... O presidente acredita, portanto, na força dos jovens não, para mudarmos... Tanto mais que prendeu o presidente da Nata, prendeu o Osvaldo Caolo, você vai perceber? Prendeu o general Nila. Nós temos jovens presos políticos. Eu queria dizer que o presidente, portanto, acredita na força dos jovens. Sim, por isso é que prendeu os para jovens. Desenvolverem o país. Sim, por isso é que prendeu os jovens que têm força. Prendeu o general Nila, prendeu o presidente da Nata e o vice, prendeu o Osvaldo Caolo e deixou solto, andar livremente os indivíduos que roubaram bilhões do Estado jovem da AGT. Aqueles que cometeram um genocídio em massa. Porque muitas pessoas estão morrendo nos hospitais porque indivíduos roubaram o nosso dinheiro. Muitas pessoas não estão a estudar porque indivíduos roubaram o dinheiro. Como é que quem rouba dinheiro da AGT, como esses indivíduos roubaram, anda livremente e o Caolo está preso? Você vê como é que a elite é cínica, é estúpida. Prender pobres e deixar os ricos que roubaram dinheiros avultados andar livremente. Quer dizer, e o chefe daquele departamento da AGT está trabalhando normalmente, tem salário. Sabe como é que você fica indignado? A ministra da Finança está andando livremente, está dando mesmo entrevista na televisão. Eu até pensei no dia que eu vi na televisão, eu pensei que era brincadeira. Está mesmo a dar entrevista, está falando normalmente, está subindo no carro. E como é que as pessoas que não roubaram lá estão presos? Como é que o Evaldo Caolo ficou preso? Como é que o Chiquilson da Nata ficou preso só porque parou o país 3 dias? E por que o presidente não falou dos jovens que morreram durante os 3 dias da paralisação? Não são pessoas, são insectos, não servem para ser combatidos. Então, Sassembele, tu podes ter amor por esses indivíduos, mas Deus vai os condenar. Eu te digo isso de coração. Tu podes gostar deles, tu podes ter algum amor, algum sentimento por eles, mas Deus não vai os poupar. Eles vão fugir dessa justiça que eles criaram aqui com os tribunais dele. Eles vão fugir 1000 vezes. Mas da justiça divina de Deus, aí ninguém escapa. Os anjos te agarram na mão. Você quer fugir, te levam para ser julgado. E Deus vai os condenar porque eles são maldosos, estão a fazer sofrer o povo. Ora bem, vamos avançar agora para a questão da economia e finanças. Padre Celestino e Palanga, perspectiva-se uma redução do peso da dívida de 63% para 43% em relação à dívida. Bem, eu não sei como é que os economistas e o presidente evidentemente vão fazer isto, mas o certo é que parece que a cada semana contraímos dívidas. Claro. E dívidas odiosas. Muito sinceramente, sim, uma coisa é o discurso e outra é a prática, né? E há um abismo entre o discurso e a prática, infelizmente. Vamos esperar, o tempo é mestre, para ver como é que isso vai ser possível, como é que o presidente... Lá estamos outra vez, não sei se há tempos o Dr. Massano disse que
tínhamos melhorado, parece que crescemos, a economia angolana 4%, enfim. E a minha pergunta é, o que eu não sou economista, mas como é que isto não se reflete na vida real das pessoas? Eu não sei como é que isto é possível, né? Pensar que a dívida vai ser, obviamente, vai baixar quando todos os dias praticamente, pois, o presidente contrai dívidas altíssimas, a economia não cresce, não está a crescer, está estanque, a economia não está a crescer. E ficamos nisso, vamos passar mais um ano, o próximo ano, ouviremos o presidente a dizer exatamente as mesmas coisas e a realidade também vai continuar a mesma. Muito bem. Doutor Cabaça, diversificação económica. O Presidente fez referência que, de facto, o país está a trabalhar para a criação de um mercado de capitais. Em relação ao PIB per capita, passou de 517 dólares, isto em 1974, para 2.364 dólares em 2024. Sabe como é que os políticos são? Eles trazem uma comparação de 1974. Exatamente. Eu e o Teixeira não estávamos aqui ainda. Exato. E o Sassembele também. Não sei, o senhor pode já Não, foi? em 74 também não. Também estive. não. Eles trazem essa comparação de 1974 para 2025. E quando fazem programa de desenvolvimento, fazem a Agenda 2060, né? 2063. 2060. Nós já não estamos aqui, 2063. se calhar 2060. Exato. É estranho, por isso é que eu digo que nós temos uma economia amartelada. Os dados, em minha opinião, não são reais. Repara, Sassembele, se por um lado a economia cresce a 4%, por outro lado aumenta o nível de pobres. Uhum. Está a ver aqui o O contrabalanço. contrassenso, exato. Mais do que isso, 57,8% do nosso orçamento serve para pagar dívida. Então tu não podes falar de crescimento econômico. Não podes, porque o orçamento vem de quê? Do nosso PIB. Sim. Qual é a nata de diversificação da nossa economia? O que é que o governo executivo considera que, por conta da diversificação, a economia cresceu? Qual? A agricultura falhou. Não, falhou. E vou lhe dar um exemplo. No tempo do consulado do presidente José Eduardo dos Santos, gastou-se tanto dinheiro na fazenda da Quimia, não sei se lembram-se. Uhum. Gastou-se milhões e milhões. Fala ver, fazenda completamente Abandonado. abandonada. Mas o Presidente, em relação à agricultura, fez também menção de que os programas de apoio à agricultura familiar, portanto, promete a reabilitação de perímetros irrigados, crescimento da produção do milho, soja e também o feijão, em relação a este setor. Não, os angolanos, as famílias, eu posso falar isso com propriedade porque a minha mãe é camponesa. Uhum. E a minha mãe, quando foram para lá do Quenda, né? O Quenda. Do Quenda Uhum. para dar dinheiro. Famílias, Passaram mesmo uhum, nas lavras uhum. e encontraram a minha mãe e ela ligou-me a perguntar se podia receber aquele dinheiro, se não Dotação, podia exatamente. dar problema. Uhum. E eu disse à minha mãe, não recebes. Não recebe, não vai dar problema, não recebe e não incentiva as vizinhas lá de Lavra a não, Aconselhou a mãe a não receber? não receber, sim. Mas porquê, A doutor? não receber, porque é um bocadinho desrespeituoso. Mas Pobreza. está a ajudar muitas famílias, Não a está a questão do ajudar. programa, Não está a aliás, é a nossa ajudar. próxima Não está a ajudar. temática. Repara, Uhum. permita-me só. A pobreza não se combate dando dinheiro às pessoas. O Estado vicia as pessoas, o governo vicia as pessoas. Mas há muitas famílias que com este valor estão a transformar as suas vidas, comprando até inputs para não o é setor possível, agrícola. Sassembele. Ninguém transforma a sua vida com 60 mil kwanzas ou 30 mil. Subiu agora para 60 mil. Ninguém transforma 30 mil, né? 60, exatamente. Por 6 meses, 60 mil kwanzas vai transformar a vida. O que o Estado deve fazer é traçar políticas de atração de investidores e, com isso, abarcar maior número de jovens no mercado do emprego e reduzir tanto esse fosso muito grande da pobreza extrema, porque senão nós não temos economia. Eu tenho estado a dizer que a nossa economia é martelada, os nossos dados, com devido respeito,
não são verdadeiros, porque se a economia estivesse a crescer, se a dívida estivesse a ser reduzida, naturalmente que o mosaico social teria uma outra desenvoltura, teria um outro desenvolvimento, as pessoas podiam viver bem. Samuel, eu digo que nós não podemos nem devemos maquiar as coisas. Pelo facto de estarmos aqui no programa, conseguimos comprar uma garrafa de água ou colocar os nossos filhos nos colégios, mas há famílias que por essa altura estão há 2, 3 dias sem comer absolutamente nada. Então, não devemos minimizar as coisas. A economia cresceu, isso é questão política, isso é conversa política, porque a verdade verdadeira é que quanto mais nos dão dados de crescimento econômico, aumenta, por outro lado, também o nível de pobres. Então, não faz qualquer sentido falar sobre o crescimento econômico. Mais do que isso, Sassambelo, hoje o cidadão, o chefe de família, a grande maioria, vive com problemas psicológicos muito grandes. Porque um pai, quando sabe que recebe no final do mês 130, 140 mil kwanzas como salário, não consegue pagar a escola, ao meio do mês já não tem dinheiro para pegar o táxi para ir trabalhar, o pai fica frustrado. E é por isso que estamos aí a apelar outubro rosa, né, para as pessoas não se matarem, mas não estamos preocupados com as reais causas desses problemas. Então, se nós continuarmos a seguir esses relatórios, se o senhor presidente continuar a seguir esses relatórios, no final do dia, quando o presidente abandonar o poder, aqueles que levam o relatório vão dizer, olha, ele era teimoso, nós avisávamos. É assim que aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos. É preciso que o presidente João Lourenço, nesses 2 últimos anos, esteja mais atento, tanto mais do que ler os relatórios, constatar in loco o estado de coisa do país, sobretudo a forma como os angolanos estão a sofrer, né? Há muita pobreza, há muito sofrimento e não há relatório que vai desmentir que não existe pobreza extrema em Angola. Vitor, os argumentos do Dr. Cabaça introduzem-nos a um outro tema, a ação social, também foi referenciada pelo Presidente da República durante o discurso sobre o Estado da Nação. Para Celestino, o programa Quenda, portanto, diz o Presidente da República, apoia 1,7 milhões de famílias com transferências monetárias, inclusão social de pessoas com deficiência e apoio aos grupos étnicos, minoritários, valorização da mulher e também o combate à violência doméstica. Este é, de resto, um programa que, de facto, é muito discutido e muitos apoiam. Sim, mas é um programa paliativo no Sassambelém. Eu penso que 50 anos de independência devíamos fazer muito mais, né? E acabar com um Estado paternalista, o que o Dr. Cabaça estava a dizer. Nós não devemos viciar, alienar as pessoas. Devemos, sim, o governo deve criar condições de possibilidade para que as pessoas possam desenvolver as suas potencialidades. Há um problema muito grande quando falamos em agricultura familiar. O governo pode dar sementes ou enxadas, ou enfim, mas só que há um problema de terras. As terras estão a ficar com os donos do país. E depois tem estado a originar conflitos nas comunidades. Há pouco tempo vimos isto no Namibe, nas Três Cacimbas, em Camucuio, porque há esta escassez de recursos, escassez de terra. Vêm os grandes fazendeiros, ocupam todas as terras, privam as comunidades da água, por exemplo, para o bebeimento do gado, para a prática da própria agricultura. Eu penso que o povo angolano não precisa, digamos assim, de serem tratados desta forma. E o Quenda vai terminar, o Banco Mundial, não sei, não creio que continuará a financiar este programa ad eternum, não creio. E depois, aqueles que já não vão poder receber o Quenda, o que é que vão fazer? Voltam outra vez à linha, ao limiar da pobreza. É isto que nós não queremos. Mas eu faço-lhe a mesma questão que fiz ao Dr. Cabaça. Portanto, há muitas famílias que dizem, portanto, que as suas vidas estão a se transformar em função do Quenda.
Só que Não é esta também uma bem, realidade? eu não sei, eu tenho estado a andar, provavelmente, os locais que eu visito, o Quenda ainda não tinha lá chegado, porque eu, Desculpa só, padre. sim, Sassambel, repara, se alguém aparecer na casa de um cidadão que tem dificuldades financeiras, pegar 100 mil kwanzas, agora, Teixeira, está aqui 100 mil kwanzas, você vai falar que o Quenda mudou a tua vida. Ele vai falar. Esse é o barômetro que os políticos utilizam. Porque colocar 3, 4, 5, 10 mamás na televisão, olha, vocês vêm contar testemunho, né, que o Quenda melhorou a vossa vida. Mas a verdade é que o Quenda subiu agora o valor para 60 mil kwanzas durante 6 meses. Que muda a vida de quem? Não muda a vida de ninguém. E o Quenda, tanto eu aprendi desde muito cedo com os meus avós que o homem não tem de esperar com que alguém ajude, tem que dar o anzol para ir pescar e não esperar o peixe todos os dias, porque aquele que te dá peixe todos os dias depois vai ficar cansado. Então tem que te dar equipamento para tu ires pescar. É o que o Estado tem de fazer. O Estado tem de criar condições para as pessoas trabalhar e, fruto dos rendimentos dos seus salários, sustentarem as suas famílias. Porque se por um lado 57,5% do orçamento geral do Estado é para pagar a dívida, e não sei como é que a dívida reduziu, porque quase todas as viagens do senhor presidente é para nós contrair ouvimos que contraiu dívida. Então a dívida sobe ou diminui. Mas nós estamos aqui e somos jovens, certamente que um dia a história há de trazer a verdade verdadeira com relação a essas dívidas. Muito bem. Padre Celestino, para Peço terminar desculpa, já. padre. pois é, Foi não, ponto de ordem tranquilo. do Não, Dr. Cavasso. por isso eu dizia, eu também ando um pouco por Angola, né? E os lugares, os locais que eu visito, provavelmente o Quenda não chegou lá, porque eu não vejo esta tal transformação, esta tal mudança de que tanto se fala. E não sei se os que implementam este programa, o Quenda, têm tido a coragem de fazer a avaliação, uma avaliação para ver efetivamente se este Quenda, por isso eu digo, é paliativo. Se calhar, pô, não tenho comida agora, me dão 100 mil kwanzas, claro, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um saco de arroz, mas vou comer durante uma semana ou duas e depois já não há mais nada, porque tenho que esperar 6 meses ou uma coisa assim. Isto não é ajuda, isto é paliativo, isto é alienar as pessoas, isto é infantilizar as pessoas. Portanto, é preciso repensar, né? Se quisermos acabar com a fome, acabarmos com a pobreza multidimensional, se quisermos de facto entrar nesta rota do desenvolvimento, temos que fazer melhor. Temos que pensar, a roda já foi inventada, vamos a outros países e perguntar como é que conseguiram sair deste marasmo, desta situação de pobreza, onde se encontram milhares e milhares de angolanos. Muito bem. Teixeira, em relação ainda a este setor social, e aqui um olhar também para a questão da empregabilidade, o Presidente avançou os vários programas, portanto, de apoio aos jovens, beneficiando mais de 26 mil jovens, abordou também a questão da expansão da rede de centros de formação e promoção do autoemprego. Como é que olha para esta questão da empregabilidade? Semele, primeiro, eu recentemente estava a falar com alguém e depois tinha outro jovem ao telefone e dizia assim a alguém, ele falava com alguém, olha, já não vou te dar mais não vou te dar mais juros, porque sempre que você vem pedir aqui juro, você só bebe com dinheiro, não sustenta a tua família com juro, e doravante o juro já não vai ser de 50%, vai ser de 75%. Quer dizer, porque a senhora que estava a falar ao telefone percebeu que a pessoa que vinha buscar juro não tinha juízo. Não tinha juízo. Não rentabilizava o dinheiro do juro para o bem-estar da família. Quer dizer que era uma senhora justa. Percebes? E quando o teu credor que te dá juros é o Banco Mundial, o FMI, aquele é um bando de vigaristas. O Banco Mundial, o FMI são vigaristas. Em nenhum país em que eles passaram trouxeram o desenvolvimento. Vai ver na história, por isso é que Hugo Chávez correu, o Fidel nunca aceitou. Eles não trazem desenvolvimento. Por isso é que a OMS está aqui em Angola há mais de 50. Como é que a OMS está aqui há muito tempo, mas não consegue acabar com a cólera? Como é que a OMS está aqui há muito tempo e nós temos malária? Quer dizer, aquele grupo todo
É mesmo só um grupo de oportunistas, parasitas, que vão explorando os nossos recursos. Não tem qualquer compromisso de desenvolvimento. O desenvolvimento da Angola depende da nossa coragem. E depende de nós, angolanos, não depende de uma força externa. E na África, e aqui em Angola particularmente, quando você tem muitas dívidas, a família reúne contigo, você sabe, mas toda a dívida está a fazer o que ele quer. Ah, não, eu não estou a fazer mesmo nada. Não, não tem juízo. Te pegam, assim mesmo você agora, Sassambele, vão no senhor que dever, olha, estamos a trazer com o Sassambele, hoje nós vamos pagar essa dívida. Amanhã, se ele vir te dever, você lhe dá mais dinheiro, o problema é teu, não vamos pagar, você não tem juízo. E acha que é assim que está a acontecer? Então, nós tínhamos que ter força suficiente na relação de Angola com essas organizações? Sim, nós tínhamos que ser tinha que haver uma força aqui interna, que tivesse força suficiente. E naquela vigilância do FMI dissesse: olha, se você dá mais empréstimo nesse senhor, prometeu, porque assim não tem juízo, não nos dá mais dinheiro. Porque sempre que pega o dinheiro é só para beber, gastar em concubina, não traz desenvolvimento. Porque você faz juro para trazer desenvolvimento para o teu povo. Você sacrifica o povo, você sacrifica com juros altos para trazer algum desenvolvimento. Em relação à empregabilidade, o Presidente, portanto, apresenta vários programas e há um certo crescimento nesta perspectiva. Não. Qual é o seu olhar? Enquanto jovem... Não, Sassambele, não. O Presidente convive com abutres, está a ver abutres? Ele é ladeado com abutres, bandidos, pessoas que têm dificuldades, não têm intimidade com a verdade, não têm qualquer relação com a verdade, percebes? É uma mentira pura dizer isso. O Estado, esse Estado é um Estado tirano, um Estado bandido, um Estado agressivo. Como é que o Ministério do Trabalho, né, que deveria garantir empregabilidade, ajudar os Kunanga. No curso do Sinfotec, você paga 300 mil quase. Como é que um Estado cobra 300 mil quase a um Kunanga para ter um curso profissional? Você vai dizer que esse governo é sério? Mas você vai dizer que esse governo é sério? Não é sério, não está comprometido. Vai para a Europa, para Portugal, os jovens chegam lá. No centro profissional de Portugal, ainda pagam mais o pobre por fazer esse curso profissional. Como é que aqui o Sinfotec está a cobrar 300 mil? Como é que um Estado cobra um Kunanga desempregado 300 mil? Onde o Kunanga vai tirar dinheiro? Então quer dizer que o Estado não está preocupado com desemprego. São bandidos. É como aquele indivíduo. Sempre ele está dentro de um buraco. Você vai dizer, olha, me puxa. E eu, antes de te puxar, vou num bidão de óleo, meto lá no braço e depois te dou a mão. Você também está a pegar, está escorregado. Esse truque que eles usam para explorar as pessoas não tem compromisso. E esses dados, não sei se aquela ministra do Trabalho tirou aonde, porque a ministra do Trabalho nem tem noção de nada. Sabe? Não tem noção de como é que as coisas funcionam. Não anda para ver como é que os jovens estão. Eles se calhar nem conhecem os jovens angolanos. Eles vivem aí no bumbo, naquele escritório, ele não sai dali. Quer dizer, nós temos governantes completamente despreocupados com o país, percebe? Conhece melhor a Europa, ele te fala mesmo assim da Europa, Portugal está no norte, mas não conhece Angola, não conhece Luanda, ele conhece o mundo, mas não conhece o país em que ele vive, quer dizer, estão completamente despreocupados com o país, quer dizer, o nível de pobreza... Então acha que estes dados não são reais? Não posso, quer dizer, nem embriagado eu devo aceitar isso, nem no nível mais alto de esquizofrenia eu devo aceitar isso, não posso aceitar isso, porque contradiz a realidade. Mas aqui há um problema da juventude. Os jovens devem se levantar para lutar. Nós não podemos continuar a aceitar que um grupo de indivíduos nos escraviza e leva a nossa, quer dizer, levar a nossa infância, levar a nossa adolescência, está levando a juventude. Falou dos jovens e o Presidente também disse, reafirmo, portanto, a nossa plena confiança na juventude angolana. Mas reafirma como? O Presidente conta convosco enquanto jovem. Mas conta no discurso? Para o desenvolvimento. Mas que desenvolvimento? Esse país não anda. Quer dizer, Sassambele, eu não sou burro. E no lugar do meu cérebro, tem meu cérebro, não tem miolo de pão. Eu não posso acreditar em tudo que eu começo a escutar. Não, eu não posso acreditar. Uma coisa é poesia, uma coisa é facto. Então não está a dizer que acredita em nós. Não está nos da escola. Está a fechar a escola, aqui no lado da escola, todas as escolas estão fechadas. Mas estão a reabilitar as escolas. Mas está fechada, as pessoas não estudam. O governo do estão a reabilitar as escolas. O governo do João Lourenço no largo das escolas estão a reabilitar as escolas. Fechou 2.000 escolas em 5 anos. Para criar melhores condições, estas condições também, senhor advogado do Partido Maioritário. Agora, aqui no Kazenga, tem 2 escolas que eles reabilitaram, tem carteira, ele não abre há 2 anos. Justifica você construir uma escola de raiz, meter carteira, equipar, meter consulado e manter fechada há 2 anos. Já procurou saber porquê que estão fechadas? Eu devo procurar saber por que ele fechou a escola. Só perguntar assim. Não posso, Sassambele. Mas eu sou uma pessoa lúcida. Assim, saio da minha casa, tomo banho, meto perfume, meto minha calça, vou mesmo a correr na missa da educação. Não abre a escola porque... Quer dizer, ela que diz que estudou fora não tem noção que a escola não se fecha.
Escola tem que estar aberta para as pessoas estudarem. Quer dizer, e tu sabes que naquela comunidade aqui do Talaade, aquele bairro não tem mais escola pública, você mantém fechado. Agora, eu é que devo sair da minha casa dizendo, senhora Melissa Grelho, por favor, abre Com perfume, né? Mas, Com quer dizer, perfume. gasto mesmo o meu tempo, perfume, calçado. Você sempre não nos dá mais esse trabalho. Estou a perguntar, Teixeira. Muito bem. Sim. Padre Celestino, o Presidente, no discurso sobre o Estado da Nação, em relação à questão do combate à corrupção, disse o seguinte: até hoje foram recuperados mais de 7 mil milhões de dólares do combate à corrupção. Sim, mas agora, qual foi o destino? Qual é o destino dado a este dinheiro recuperado? E continuamos a ter problemas sérios, né? Há bairros sem água, já falamos aqui dos hospitais, da falta de escolas, da falta de condições nas escolas, não há livros. E o Teixeira tem estado aqui a dizer, o ano passado, parece que o presidente teria dito que encomendou 48 milhões, né? De livros, sim. De livros. Mas evaporaram todos. Então nós perguntamos, está bem, o presidente disse que recuperamos este dinheiro, mas também que nos dissesse, recuperamos X e este dinheiro foi investido nesta ou naquela área. Isto o presidente não disse. Agora, como é que nós vamos efetivamente provar? Como é que vamos provar que este dinheiro foi recuperado e é visível? Meteu nos bancos? Investiu na economia angolana, esta economia que está martelada, como disse bem, que não cresce, que está doente. Onde é que meteu este dinheiro? Onde é que está este dinheiro? Portanto, falta aqui ainda uma opacidade. É preciso transparência. Para combater a corrupção, nós precisamos de promover a transparência. Isto é assim. E até na comunicação, neste discurso à nação, teria que ser transparente neste capítulo. Olha, recuperamos X milhões, e este dinheiro foi investido neste setor, na agricultura, por exemplo, na pesca, nas escolas, que é fundamental, sei lá, nisto ou naquilo. Mas isto o presidente também não disse. Muito bem. Dr. Cabasso, combate à corrupção, o Presidente fez referência a estes dados. Sim, eu não sei se o presidente se referiu só a dinheiro, né? Dinheiro sonante Ou ativos ou também. ativos depois transformado em dinheiro. De qualquer forma, essa Assembleia, a mim esses dados também não são reais. Por quê? Porque no âmbito do direito penal, a recuperação de ativos é feita com base num devido processo, tá? Um processo justo e equitativo. Ou seja, aonde o cidadão visado vai para o tribunal e o tribunal condena o cidadão com trânsito em julgado e na sentença condenatória, tanto se faz a referência aos bens que o cidadão dilapidou do Estado e devolver os bens ao Estado. A questão que se coloca é a seguinte: desde 2017, que começou o combate contra a corrupção, quantos cidadãos foram julgados e condenados no âmbito do combate contra a corrupção? Penso eu que só foram 3 cidadãos. Estamos a falar do processo 230/22A, que é o do Lussat. Estamos a falar do processo do engenheiro Augusto Tomás e do processo do engenheiro São Vicente. Mas esse não deu dinheiro? É isso que eu estou a dizer. Não, estou a dizer processos em exatamente. fase judiciais que foram para os tribunais. Agora, como se recuperou esses 7 mil milhões? O presidente se calhar tem mais dados do que nós, mas eu, enquanto cidadão atento, quero crer que aqueles dados não são verdadeiros, são dados martelados. Mais do que isso, se nós não tomarmos cuidado com a forma como se está a recuperar esses ativos, amanhã o presidente João Lourenço sai do poder, 2027, sai do poder. Os cidadãos que se beneficiaram, se locupletaram do nosso dinheiro, das nossas contribuições para construir patrimônio e riqueza, e depois o Estado recebe mal esse patrimônio, amanhã vem reclamar a forma como foram recebidos patrimônios, o Estado pode devolver a esses cidadãos. É preciso ter alguma cautela. Eu tenho estado a dizer que não se brinca com o sistema de justiça, não se brinca com os processos, porque os processos podem ser mal resolvidos hoje, mas amanhã o governo é outro, as pessoas reclamam, e todos aqueles que tiraram o nosso dinheiro vão se beneficiar do saque e do sofrimento das populações. Mais do que isso,
nós temos de ser concreto. Se recuperaram 7 mil milhões, o presidente tinha de dizer, como disse muito bem o senhor padre, aonde esse dinheiro foi aplicado. Porque uma coisa é nos dizerem em relatório recuperaram 7 mil milhões. Nós, na altura, quando éramos criança, alguém viesse nos dizer, Teixeira, meu pai veio do Luanda, eu sou do Kwanza Norte, trouxe brinquedo. Nós dizíamos, não, traz aqui o brinquedo para nós confirmarmos mesmo se o teu pai trouxe o brinquedo ou se não. E é o que nos fazem. É relatório, dados chorudos, mas na prática não se vê absolutamente nada. Eu acho que o número de processos no âmbito do combate contra a corrupção não justifica os valores que o Presidente da República avançou enquanto ativos recuperados. Muito bem, muito bem. Vamos então avançar para um outro aspecto. O Presidente, no final, portanto, apelou à unidade nacional, ao trabalho conjunto e à continuidade do progresso, defendendo uma Angola moderna, próspera e também inclusiva, que honra a luta dos antepassados e aposta na juventude como motor do futuro. Os 3 signatários de Alvor serão condecorados portanto, nestas celebrações dos 50 anos da nossa independência. Teixeira. Portanto, Agostinho Neto, Holden Roberto e Jonas Savimbi serão condecorados. Não, eu penso que foi restabelecida a legalidade, né? Penso que foi o momento mais alto do presidente João Lourenço. Acho que, da minha parte, fiquei satisfeito por isso. Acho que os feitos das pessoas não pode ser apagado. A história não pode de maneira nenhuma esquecer Holden Roberto e Jonas Savimbi. Seria uma grande falta de patriotismo, até uma grande ingratidão não elevar essas 3 figuras ao mesmo nível. Agora, espero que não seja só nas condecorações, é preciso que haja rua com o nome de Jonas Savimbi, haja rua com o nome de Holden Roberto. Se for possível no primeiro de maio, mete mesmo os 3 lá. Né? Nós temos que dar passo para a reconciliação. Porque a reconciliação está em obra, não sei se vão colocar... Sim, espero que coloquem, né? Os 3 boosters aí. Né? Porque o espaço da reconciliação que está a dizer, a reconciliação não pode ser só na boca, tem que ser por ações práticas. Como é que até agora não tem rua Jonas Savimbi? Não tem nenhuma escola com o nome de Holden Roberto. Não tem universidade com o nome de Holden Roberto e Jonas Savimbi. Então a reconciliação nacional é só mesmo na boca. E não pode ser só na boca. Nós precisamos de cada vez mais. Nós temos que fazer um trabalho muito grande para que elevemos o nosso ego enquanto angolano. A angolanidade, a africanidade deve ser elevada todos os dias. E nós não temos esse princípio aqui. Por isso é que hoje nós estamos... E acredita que os angolanos estão de facto reconciliados ou em um caminho ou em processo? Não, você não pode se reconciliar enquanto ele tem 10 carros, você não tem nenhum. Então como é que eu vou se reconciliar com o meu irmão que tem 50, 20 carros mesmo aqui na rua, até o quintal já não chega carros. Conhece alguém que tem... Muitos governantes, eu não posso citar para não ferir sensibilidades. Quer dizer, ele todo fim de semana dá festa, viaja, tem passaporte, não tem, vamos estar reconciliado como? Quer dizer, o dinheiro do país é de todos nós. Nós só somos sócios desse país. Eles têm 10 carros, ainda não tem nenhum. Ele, o passaporte, já pisaram muitas vezes, já viajou o mundo todo, nunca saiu fora do país. Já tens carro, Teixeira, o que desmontaram o... Não, aquilo é o I10, né? Estou a dizer aqueles que não têm, carro mesmo, de ver carro, de sentido. Quer dizer, ele está na clínica todos os dias, a filha dele toma leite, não toma. A reconciliação nacional não é falar, é ações. Eu nunca vou estar reconciliado com o meu irmão. Quando ele tem tudo, eu não tenho nada. E o dinheiro que o pai deixou de herança, ele ficou com todo o dinheiro, não me deu nada. Meu filho não estuda, não tem um hospital condigno, não tem emprego, não tem nada. O meu irmão está a gastar o dinheiro que o pai deixou de herança sozinho. Como é que eu vou estar reconciliado? Não, ele tem que pegar uma parte do dinheiro e me dar. Eu também tenho alguma dignidade. Então, não vai haver reconciliação nacional do ponto de vista prático. Quando um grupinho do partido maioritário, assim que ele gosta de ser chamado, o maioritário, continuar a ter tudo, não ter nada. A reconciliação nacional não é de livros, é na boca. E nós temos que... as pessoas ainda têm que perceber. Nós somos mesmo angolanos. Esse país é mesmo nosso. E nós temos que investir aqui no país. Hoje nós estamos a lutar para recuperar ativo. Por quê? Porque as pessoas têm mania, né, de pegar o dinheiro e levar para a Europa. A Suíça não vai dar aquele dinheiro. O dia da Isabel já não vai voltar. Aqueles homens são mais perto do que nós. A civilização da Europa chegou. Nós, africanos, somos mais perto que o europeu. São nos sonhos. Eles aumentaram a civilização dele antiga, eles estão muito avançados. E nós temos que aprender essa, Assembleia.
Quando um dia você mete dinheiro no meu bolso, não, devia tirar, eu te falo assim, não tira. Mas não mete mais dinheiro no meu bolso. Por que os africanos não aprendem que não se investe na Europa? Que não se guarda dinheiro naqueles bancos? Porque dizem que estudaram, são doutores, mas por que eles não aprendem? Parece peixinho girado sob o aquário. Agora o dinheiro ficou lá e o dinheiro já não volta. Quer dizer, é assim que eles estragaram o país. Angola é nosso país e nós vamos defender Angola com unhas e dentes. Mas a reconstrução nacional só é possível quando nós todos estivermos a viver com alguma dignidade. Agora, do jeito que está, não é possível estar relacionado com o irmão, ele está a comer bife, eu não tenho nada para comer, como é que vamos estar reconciliados? Até a alegria não é a mesma, a satisfação de quem já comeu. E quem tem fome não é igual. A satisfação de quem tem dinheiro na conta. Tá vendo? Você não quanto tem dinheiro na conta. Então não está na tua mão. Na tua conta você tem mesmo assim 10 milhões agora. A tua motivação andando na rua é outra. A forma como você se expressa com a sociedade é outra. Agora, quando não tens mesmo nada, quer dizer, até dizer bom dia ao outro te custa, porque o dia não está bom. Então, a Revolução Nacional é um pressuposto, é um pacote completo. E nós estamos distante disso. Muito bem. Doutor Cabaça, a inclusão de Jonas Savimbi e Olden Roberto considera ser uma pressão social ou, de facto, um elemento evidenciado pelo Presidente da República, João Lourenço, demonstrando neste quesito portanto, a sua ligação com este aspecto da reconciliação. Aliás, estamos aqui recordados que o Presidente João Lourenço, no passado, portanto, durante este seu consulado, já nos surpreendeu com vários momentos, não é? Com vários aspectos voltados a esta perspectiva da reconciliação, como é o caso da entrega das ossadas do Presidente, líder fundador da UNITA, a questão mesmo do próprio 27 de maio e tantas outras referências. Eu acho que foi por conta da pressão social. Foi por conta da pressão e da rejeição de muitos cidadãos que não aceitaram serem condecorados em função de não ter tido na altura o nome de Jonas Savimbi e Olden Roberto. Não há mérito do Presidente João Lourenço nesta questão? Não há mérito do Presidente João Lourenço. Não há mérito. Com relação à entrega das ossadas, os funerais, aí sim há mérito do Presidente João Lourenço e isso ninguém vai tirar. Agora, com relação à introdução desses nomes, não há mérito do Presidente João Lourenço. Por quê? Porque o MPLA detém tanto a maior fatia a nível do Parlamento. E quando o Partido UNITA propôs a introdução desses dois nomes, o MPLA chumbou aquela proposta. O MPLA não aceitou. Daí que eu entendo que a pressão social fez com que o presidente João Lourenço recuasse, e muito bem, fez bem recuar, e introduzisse o nome dessas duas figuras. Repara que, quando se discute a questão da proclamação da independência, muitos deputados ficam aí a dizer, não, Agostinho Neto é que proclamou a independência, mas não sabem o verdadeiro significado dessa palavra. Proclamar é anunciar num ato solene sobre uma determinada matéria. Não quer significar que quem proclamou foi o único que lutou para que Angola se tornasse independente. E é um pouquinho até vergonhoso colocar o nome dessas duas figuras, Olden Roberto e Jonas Savimbi, agora no final, fruto da pressão social. Deviam ter sido os primeiros, uma vez que nós estamos a falar de 50 anos de independência, deviam ter sido os primeiros a fazerem parte daquele diploma, ou seja, da lei 2/25. Aqueles deviam estar mesmo ali na moda. Também pode-se dar o caso do Presidente ter deixado, portanto, a sociedade discutir, não é possível. E num melhor momento como este, já estamos às portas das celebrações dos 50 anos da nossa independência, fazer justamente esta referência. Não podemos entender nessa perspectiva? Não. Se for na perspectiva política, como xadrezista, como muitos do MPLA estão aí a defender, eu acho que foi uma má política. Por quê? Nós estamos a falar de três figuras de pró e que a história nunca vai apagar esses nomes, nomeadamente Agostinho Neto, Olden Roberto e Jonas Savimbi. Se é uma questão voltada à independência nacional, nós tínhamos de trazer primeiro essa figura por uma questão de respeito histórico. Mais do que isso, o presidente também falou com relação a perdão e qualquer coisa, menos coisa. Não sei se é o MPLA que está a perdoar ou o presidente que vai perdoar essas figuras, porque o perdão essa questão já foi resolvida há bastante tempo.
Daí que eu entendo que, se for, do ponto de vista da estratégia política e de comunicação, penso eu que esteve muito mal o partido MPLA. Esses dois nomes, a par do nome do Agostinho Neto, deviam ter sido os primeiros nomes nesse diploma e deviam fazer mesmo parte do diploma, porque foram as figuras com os 3 movimentos que lutaram para que Angola se tornasse independente. Agora, vamos esperar que efetivamente se materialize esse desiderato e, como o Teixeira disse muito bem, não basta a introdução do nome dessas duas figuras para serem condecoradas e temos já a reconciliação nacional. Não. Nós só teremos uma reconciliação de facto quando todos os angolanos tiverem 3 refeições quentes ao dia, quando os pais, os jovens terem emprego, aí sim nós teremos uma reconciliação de facto, porque não se faz reconciliação com a grande maioria dos cidadãos na pobreza extrema. A função cognitiva de qualquer ser humano depende muito da alimentação. Sim, sim. E quando tu não te alimentas, o teu poder de raciocínio também é diminuto. Daí há uma vulnerabilidade para a delinquência, prostituição e outros mal que enfermam a nossa sociedade. Mas tudo somado, Sassambele, fez bem o presidente João Lourenço em ter corrigido, fez bem, e vê-se aqui, como eu digo que a política pertence à franja mais ingrata da sociedade, vê-se aqui uma grande falsidade por parte dos cidadãos, porque Falsidade por quê? porque quando houve o chumbo, passa aqui a expressão, da proposta da UNITA, todos os deputados aplaudiram e diziam, uns até diziam que o Savimbi é terrorista, não podia ser, não vamos condecorar terrorista. Hoje que o presidente disse que estes 2 nomes vão fazer parte, as mesmas pessoas estão a vir dizer a visão estratégica do líder, graças à visão estratégica do líder. Então, há essa dicotomia do ponto de vista da análise e posicionamento dos cidadãos que atrasa e atrapalha o desenvolvimento do país. Nós temos que ter a coragem de dizer o presidente esteve mal e justificar porque que o presidente esteve mal. Se aplaudirmos visão estratégica do líder, é um líder incontornável, nós estamos a empurrar o líder no buraco. E amanhã, quando o líder sair, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o presidente José Eduardo dos Santos. Deviam reproduzir mais José Eduardo dos Santos para poder governar. Venceu em 2000 o último pleito que houve no MPLA, em 2000, não, acho que foi 12. O do Congresso. Do Congresso. Foi em 2016. Venceu com 99,9%. Em 2018 já era o mau. O presidente José Eduardo não presta, era teimoso, estragou o país. Tá vendo? Começaram já a tirar os cartazes de José Eduardo não estava mais nas salas, nos gabinetes, saiu do dinheiro, uma confusão toda. E se o presidente João Lourenço não tomar cuidado com esses bajuladores, vai ter os mesmos problemas que o presidente José Eduardo teve. Não é o que se espera, não é o que eu desejo, porque eu desejo que o presidente João Lourenço tenha agora saúde e quando terminar o mandato também tenha saúde para poder acompanhar o país e se calhar servir de conselheiro. Eu não desejo mal a quem quer que seja. Mas no fundo, Sassambele, foi bom o presidente ter repensado e introduzido o nome dessas figuras. Agora a questão que se coloca é a seguinte: se vai produzir um outro diploma, ou então vamos fazer uma adenda. Uma adenda. Aqui, obrigado, padre. Aqui uma confusão. E mais do que isso, houve falta de atenção por parte dos deputados do MPLA, porque eu estive a visitar esse diploma 2/25. O artigo 2º estabelece as razões das condecorações. Estabelece o seguinte: as condecorações estão voltadas àqueles que efetivamente participaram na luta para que Angola se tornasse independente. Está vendo? Está lá na lei. Lei 2/25
artigo 2º está escrito isso. Mas depois houve a discussão, se entra, agora vem com conversa, que a UNITA quis que fossem condecorados como... como chefe de Estado e de governo. Não, Isso aqui é uma aberração. E eles nunca foram chefe de Estado nem de governo, e a UNITA não faria isso. No fundo, Sassambele, uma das questões que estraga e atrasa o desenvolvimento do nosso país está com a forma como muito de nós elogia os erros do governo do presidente João Lourenço. Esse é o grande problema. Elogiar os erros atrasa completamente o desenvolvimento do país. Muito bem. Padre Celestino, a questão da reconciliação e esta boa nova, já no final do discurso do presidente João Lourenço, a inclusão de Holden Roberto e também Joana Chavimbe nas condecorações, e acontece justamente no período em que o padre está a coordenar todas as operações voltada ao Congresso da Reconciliação, que vai já decorrer nos dias 6 e 7, portanto, do próximo mês, com a presença do Presidente da República também. Pois é, mas nós temos que continuar a trilhar o caminho da reconciliação. E eu concordo com o Teixeira quando disse a justiça social é um dos pressupostos para a reconciliação. Isto é verdade, tudo o que estamos aqui a fazer desde 91, este caminho que estamos a fazer, que precisa de ser aprofundado. Este é mais um gesto que vai efetivamente enriquecer este caminho da reconciliação e este trabalho que todo angolano e angolana deve procurar fazer, porque sem isto vai ser muito difícil nós, de facto, construirmos um país, como disse, inclusivo. Vai ser muito difícil consolidarmos um Estado democrático de direito. Agora, obviamente, eu tenho muita pena mesmo, dos deputados do MPLA, muita pena. Eu não sei, agora teriam que ter a coragem de fazer um meia-culpa. Claro. Porque não deve ter sido fácil o presidente convencer os extremistas do MPLA a ter que efetivamente se reconciliar com a história. Isso sim, o presidente fez uma reconciliação com a história. Sim. Porque, quer dizer, não era possível isto. Vai à sede da União Africana. Estão lá a fotografia destes 3 homens que deram a vida por este país, até alcançarmos a independência. Está lá, e sabemos que Holden Roberto foi o primeiro angolano que discursou na ONU. Sim, e depois quer dizer, os nossos irmãos e irmãs do MPLA, os deputados, queriam mesmo apagá-los assim da história, nas calmas. Quer dizer, isso não é possível. Não, isso pode ser uma espécie de demência. Você querer, querer renunciar à tua própria história, isto não é sério. Eu digo isto porque também quando do discurso do presidente, quando pediu desculpas, pois, não foi fácil, as atrocidades do 27 de maio. Também não foi fácil para ele. Lá dentro foi mesmo combatido. Olha, isto aqui, não falemos mais disto, então pronto, assuma lá você. E ele teve a coragem, por isso é que aquela frase onde disse, nós fizemos nós, referia-se a ele. E que cada um também faça a sua parte. Obviamente, a UNITA interpretou como se fosse uma mensagem para a UNITA. Na verdade, era uma mensagem para dentro. Digo isto porque acompanhei, trabalhamos nisso. Era uma mensagem para dentro. E é importante que o próprio MPLA também faça esse processo de exorcismo e reconciliação mesmo. Porque não é normal continuarmos nesta lógica. E, obviamente, eu louvo a coragem do presidente. Certamente contra todas as correntes, ele disse não, é preciso nos reconciliarmos com a história, e assim vão ser condecorados estes nossos irmãos, Joana Chavimbe e Holden Roberto, e obviamente ao lado de Agostinho Neto combateram e nos trouxeram o que nós estamos a celebrar este ano, 50 anos de independência. Vamos agora avançar já para a reta final. Teixeira, o que é que gostarias que o presidente dissesse e não disse? Eu acho que uma das coisas que eu gostaria que dissesse, por exemplo, era a questão dos jovens que estão presos, né? Era necessário que o presidente falasse um pouco, né? Ou anunciasse a amnistia
para os presidentes da Nata, o Osvaldo Caolo, o General Nili, todos os jovens que estão detidos a quanto da paralisação. Outra questão que eu gostaria que o presidente também fizesse referência, alguma palavra de conforto às famílias que perderam seus ante queridos naqueles 3 dias. Os acontecimentos de julho, não é? De julho, 28, sim. 29 e 30. Eu acho que O era. Presidente já tinha feito uma mensagem? Já tinha, Não se manifestou. Acho que com a mesma intensidade que se manifestou sobre os armazéns que foram roubados. Deu-nos a impressão que as lojas do RO valem mais do que vida humana. E não é, em nenhum momento as lojas, não importa se é de que supermercado e de quem é essa pessoa, se é americano, se é inglês, se é sueco, nunca vai valer mais do que a vida de um ser humano, né? Porque só Deus é que consegue fazer a vida. Outra questão que eu gostasse que o presidente falasse também, acho que tinha que nos apresentar caminhos rápidos para o combate às desigualdades sociais. Está muito elevado os níveis de desigualdades sociais, não há um investimento sério do Estado em questões sociais, em políticas sociais claras. O presidente não falou profundamente da questão da pobreza, da fome e a pobreza. E penso eu que esses são os grandes assuntos que eu gostaria de ouvir o presidente a falar. E também acerca da juventude. O presidente não conseguiu dizer-nos sobre a questão dos jovens. Falou que conta com jovens, mas não disse, por exemplo, quantos empregos ele pretende fazer nesses 2 últimos anos. Não falou dos baixos salários que o Estado pratica contra os jovens. Não falou da escravatura que esses supermercados, empresas privadas submetem a juventude angolana. Eu penso que essa e outras situações eu gostaria de ver o presidente a falar, mas também fiquei satisfeito pelo facto de ele ter reconhecido as insuficiências no setor da educação. É um gesto de alguma humildade e também sabedoria, o facto de ele reconhecer que da educação nós vamos de mal para pior e temos um número de casas fora do sistema de ensino e temos uma série de questões estruturais que são importantes. Também gostei dele ter restabelecido a história e a verdade. O facto de meter na lista de condecoração Ordem Roberto e Jonas Savimba, Agostinho Neto, os 3 ao mesmo nível, eu penso que foi o ponto mais alto desse discurso e eu me simpatizei, né, por essa última atitude do Presidente da República. Eu penso que casou-se com a história e fez a coisa certa. Eu parabenizo por isso e espero que ele volte a dar passos mais largos, como dar o nome de universidades, colocar busto das 3 figuras ao mesmo tempo em vários locais de referência do nosso país. Muito bem. Doutor Cabaça, o que é que gostaria que o Presidente dissesse, mas não foi possível talvez incluir no discurso sobre o Estado da Nação? Sim, eu gostava que o Presidente dissesse como é que se vai fazer para resolver os problemas prementes do tecido social e também gostava que o Presidente falasse um bocadinho sobre o estado do nosso sistema de justiça. Uma vez que falou sobre o estado da nação, o sistema de justiça também faz parte da nação angolana. Nós tivemos escândalo em 2 tribunais superiores, nomeadamente o Tribunal de Contas e o Tribunal Supremo, e o Presidente em momento algum falou sobre essa questão. Gostava também que o Presidente adentrasse muito na questão do combate contra a corrupção. Qual é a avaliação que o Presidente tem do combate contra a corrupção? Se é uma avaliação positiva ou a avaliação negativa. E também aqui na esteira do que o Teixeira disse, parabenizar a coragem do Presidente da República, porque viu-se claramente que não era vontade dos deputados afeta a bancada do MPLA, porque se assim fosse, no dia 12 de fevereiro, quando se discutiu tanto a proposta do Partido UNITA, deviam ter aprovado e não o fizeram. Penso que foi um ato de coragem do presidente João Lourenço, mas também partilho da visão de que é necessário tanto que o nome dessas figuras permaneça, tanto no nosso mosaico político e social, com o surgimento de estruturas sociais básicas com o nome das mesmas, passa aqui a redundância. Uma outra nota positiva no discurso do presidente João Lourenço é por ter citado o nome do presidente José Eduardo dos Santos, que também faz parte
da nossa história e ninguém vai tirar isso. Também no setor da energia, o presidente falou aí sim dados completamente verdadeiros, porque houve muito investimento a nível do setor da energia. Estamos a falar da reabilitação da barragem de Cambambe, com o alteamento do paredão, surgimento tanto de mais grupos geradores ou turbinas, se quisermos, novos parques de linha, novas linhas de transporte de energia. Tanto estamos a falar da barragem de Lauca, grande investimento, da barragem do Caculo Cabaça, investimento feito a nível das energias limpas com recurso às placas solares, a chamada energia fotovoltaica. No domínio da saúde, embora eu entenda que a saúde não se resolve com o surgimento de infraestrutura, mas sim com condições básicas para os cidadãos, mas é preciso pontuar aqui também o presidente João Lourenço, porque construiu muitos hospitais e que, do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista de equipamento, tanto não deixa muito a desejar hospitais de outras geografias. Aqui também é positivo para o presidente João Lourenço. Uma outra nota positiva, o facto de ter reconhecido os problemas da educação é extremamente positivo. O presidente reconhece e dá uma finta naquilo que foi o discurso da ministra da Educação. O presidente veio dizer à ministra da Educação no seu discurso, mais coisa, menos coisa, aqueles dados que tem estado a trazer aqui não são verdadeiros. A verdade verdadeira é esta. No fundo, o que se espera agora, Sassambele, é que com esse posicionamento da introdução dessas duas figuras de proa do nosso mosaico histórico, portanto, o presidente trabalhe na sequência da reconciliação nacional. E isso só será possível quando resolver os problemas sociais básicos e aceitar a história como ela é. Há também uma nota positiva, tanto não conheço nenhuma rua ou alguma estrutura social com o nome de João Lourenço. Penso eu que o presidente também não está muito preocupado com essa questão da eternização do seu nome. Agora, esperemos que também o pessoal afeto ao partido UNITA aceite essa alteração que foi feita por parte do Presidente da República em ter introduzido esses nomes, porque em política, infelizmente, as coisas são escritas a lápis. Eu não sei qual será o posicionamento da UNITA, ouvi o posicionamento do engenheiro Adalberto, mas enquanto cidadão apartidário, penso eu que a UNITA deve sim aceitar que Jonas Savimbi seja condecorado, assim como o pessoal afeto à FNLA também deve aceitar, porque E agora um debate nesta perspectiva, né? Quem receberá a medalha, o partido ou a família, na sua ótica? Eu acho que tem de ser a família. A família. Tem de ser a família e tem de ser a família porque nós não somos, nós temos uma família antes dos partidos políticos, né? Tem de ser a família, mas eu acho que do ponto de vista institucional será mesmo os partidos. E vê-se claramente aqui uma vontade do presidente João Lourenço em conciliar as partes, mas infelizmente o presidente João Lourenço não decide sozinho, tal como reza o estatuto do MPLA, porque o facto do presidente tomar a coragem de devolver as ossadas de Jonas Savimbi, Ben, Salupeto Pena, quer significar que há uma vontade expressa do presidente João Lourenço em devolver o processo histórico. E muitos já estão a apelidá-lo como o pai da reconciliação. Não, nós não podemos ainda chegar aí, porque a reconciliação começa no estômago das pessoas, né? O estômago está a fazer barulho, então não podemos ainda considerá-lo como sendo o pai da reconciliação, embora há todo caminho que trilha para aí, né? Isso é um bocadito de bajulação, né? Já agora, só pelo facto de introduzir
os dois nomes já é o pai da reconciliação. Não? São os mesmos que negaram. Que negaram, exatamente. Ainda é um processo. Muito bem, Dr. Cabaça. Padre Celestino, o que é que o Presidente, portanto, o que é que gostaria que o Presidente dissesse e não disse neste discurso sobre Estado da Nação? Pois, o Presidente está há 2 anos de terminar o seu segundo mandato. E ele, quando entrou em 2017, sobretudo em 2018, ele prometeu a institucionalização das autarquias para 2020. E chegamos a 2020, pronto, disse que não seria possível até hoje. E me parece que já na Assembleia Nacional, a última lei, o último pacote, justamente a lei da institucionalização das autarquias. E o Presidente nisto também foi omisso, não disse nada sobre as autarquias. Não sei se já desistimos desse projeto, se não, pronto, ficamos com a nova divisão político-administrativa, mas há aqui um problema, porque a nossa Constituição prevê isto e nós não podemos adiar para mais tarde esta questão da institucionalização das autarquias. E depois, talvez dissesse, bom, já 2027 é aqui próximo, será que temos condições? Mas se tivermos condições de implementar a nova divisão político-administrativa, eu penso que também teremos condições e temos que se não as temos, há a possibilidade de as criarmos para a institucionalização das autarquias, porque é o que realiza o cidadão e, aliás, o outro pilar, ou o segundo pilar da democracia, que é a democracia participativa. Então, eu penso que falhou nisto. Neste aspecto. Mas noutros aspectos, pois, ressaltou e disse coisas que evidentemente estão a acontecer e esperamos que depois do discurso passemos à prática. Muito bem, muito bem. Teixeira, eu sei que os mais velhos é que devem encerrar e o Teixeira é o mais novo aqui. Diz sempre que os jovens, portanto, o jovem é a força motriz de qualquer nação. Acredita em dias melhores do nosso país. Não acredito. Eu acho que a nossa geração vai fazer mudança significativa no país. Penso eu que seremos nós a colocar novamente Angola no caminho certo e penso eu que nós vamos levantar o orgulho da nação angolana, porque a geração dos mais velhos correram com o colono, há uma outra geração que fez a guerra e trouxe a paz, trouxe alguma estabilidade econômica, trouxe alguma estabilidade e calar das armas. A nossa geração vai levar o país no caminho certo. Nós somos os jovens que fomos talhados para criar Angola para o desenvolvimento. Eu acredito, mas precisamos de ter muita coragem, precisamos de ser audazes, determinados, porque o poder está na mão de pessoas maldosas e temos que enfrentá-los com medo, com coragem e determinação e não temer a morte, né? Porque nós temos que lutar para que Angola desenvolva. Se esses mais velhos que correram com o colono tivessem medo da morte, não libertava o país. Eu fiz esta provocação, porque muitos acreditam que o Teixeira está sem esperança em Angola, não é? A sua visão parece que, portanto, que nós não vamos melhorar. Não, é que eu coloquei na minha cabeça que nós não vamos morrer muitas vezes. Eu não vou morrer 3, 4, 5 vezes. Muito bem, não vamos morrer uma única vez. Então nós precisamos de lutar para que Angola seja um país digno, porque eu não posso aceitar. Eu recuso-me a morrer pobre num país rico. O país é rico. Deus tinha tudo para me deixar viver na Europa. Mas Deus permitiu que eu nascesse aqui num país rico. Então, se Deus permitiu que eu nascesse num país rico, Deus quer que eu seja alguém estável, ou com alguma dignidade. Então, como é que Deus vai me meter num país rico e eu ser miserável e um grupinho de pessoas sequestrar a nossa riqueza e não nos dar nada? Eu tenho que lutar com esse indivíduo, mesmo ele com a arma. E nós estamos a lhes enfrentar eles com a arma, nós com a nossa voz. Eles têm que nos dar a nossa parte, para morrermos pelo menos com alguma dignidade. Muito bem. Para isso começa na terra, Dr. Sassember. Ok, obrigado. Dr. Cabaça, muito obrigado pela presença. O nosso amigo Teixeira também, muito obrigado. E o Padre Celestino, apesar de tantas ocupações, a semelhança do Teixeira e do Dr. Cabaça, mas ainda assim também presente neste domingo, que de resto para os sacerdotes é um domingo de muita movimentação. Exatamente, não é? exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Caro internauta, e assim terminamos com esta edição especial do Equilíbrio. Obrigado mesmo pelo carinho. Estamos juntos. Paz e bem.